E aí? Bitcoin. Essa palavra está em todo lugar, né? Mas no meio de tanta conversa, tanta notícia, fica a dúvida. O que é isso de verdade? É o dinheiro do futuro? Uma bolha prestes a estourar? Ou, sei lá, uma coisa totalmente diferente? Bom, hoje a gente vai fazer exatamente isso. Deixar o hype de lado e usar uma análise bem direta para descobrir o que é fato e o que é ficção por trás da criptomoeda mais famosa do planeta. Então, vamos direto ao que interessa. A grande pergunta que todo mundo faz, no fundo, é essa: será que o Bitcoin vai mesmo tomar o lugar do dinheiro que a gente conhece e usa todo dia? Para responder isso, a gente precisa de um método, de uma forma organizada de pensar. É isso. A questão é essa, preto no branco. Será que o Bitcoin tem o que é preciso para substituir as notas de real, o saldo no banco, o Pix? Ou será que a verdadeira função dele é outra e a gente está olhando para o lado errado? Para a gente conseguir responder isso de verdade, sem cair no achismo, a gente precisa primeiro dar um passo para trás. Antes de julgar o Bitcoin, a gente precisa ter um critério claro, e tudo começa por definir o que, afinal de contas, é dinheiro. E aqui entra a nossa ferramenta de análise. Pense assim, para qualquer coisa ser considerada dinheiro de verdade, ela precisa passar por um teste de 3 etapas. Precisa cumprir 3 funções que são essenciais. São como as regras do jogo. E aqui estão eles, os 3 testes. Primeiro, ser uma boa reserva de valor, ou seja, guardar o poder de compra com o tempo. Segundo, funcionar como unidade de conta, que é a régua que a gente usa para medir o preço das coisas. E terceiro, ser um meio de pagamento prático, fácil de usar no dia a dia. Vamos ver cada um deles. Traduzindo isso aqui, reserva de valor é simples. Significa que o dinheiro guardado hoje tem que valer algo parecido amanhã. Unidade de conta é o que permite a gente saber que um pão custa R$ 2 e uma casa custa R$ 500.000. É a referência. E meio de pagamento, bom, é poder ir na padaria e comprar o pão com esse dinheiro. Simples assim, né? E essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Dinheiro não é só número numa tela. É um sistema que se apoia em 3 pernas. A gente precisa confiar nele, ele precisa ser útil e, claro, precisa ter um mínimo de estabilidade. Certo. Agora que a gente já tem o nosso manual de instruções, chegou a hora da prova real. Vamos pegar o Bitcoin e colocar ele sob esse microscópio, passando por cada um desses 3 testes, um por um. Vamos começar pelo teste mais prático, aquele do dia a dia. Será que o Bitcoin funciona bem na hora de pagar as contas, de fazer as compras do supermercado? E olha, aqui a gente já encontra a primeira grande barreira. Uma transação com Bitcoin, ela leva uns 10 minutos, em média, para ser confirmada. E ainda tem as taxas de rede. Agora, poxa, compara isso com um Pix ou um cartão de débito, que são instantâneos. Imagina pagar um café e ter que esperar 10 minutos do lado do caixa. Simplesmente não é prático para o dia a dia. Beleza, primeiro teste meio complicado para o Bitcoin. Vamos para o segundo pilar, então. O Bitcoin serve como uma referência estável, uma régua de preços? Pensa comigo, alguém já viu o preço do pão na padaria em Bitcoin? Ou o preço da gasolina? Não, né? Os preços continuam em reais, em dólares. E o motivo é óbvio, a volatilidade dele é gigantesca. O preço de um café poderia mudar drasticamente enquanto você está na fila para pagar. É impossível usar algo tão instável como referência. Ok, até agora o Bitcoin foi reprovado em 2 testes que são cruciais para o dinheiro do cotidiano. Então, é o fim da linha para ele? Calma lá. E o último pilar? Será que nesse quesito a história muda de figura? E é aqui que o jogo vira, completamente. Como reserva de valor, o Bitcoin se sai muito bem. Por quê? Principalmente por causa da sua escassez programada. A quantidade de Bitcoins que vai existir é limitada, finita, tipo ouro. Isso o transforma num ativo bem interessante para proteger patrimônio em alguns cenários, funcionando muito mais como um investimento de longo prazo. Então, o resumo da ópera está aqui. O boletim final do Bitcoin é claríssimo. Como meio de pagamento, para usar todo dia, reprovado. Como unidade de conta, para medir preços, reprovado. Mas como reserva de valor, para guardar e investir, aí sim, aprovado com louvor. Com base nisso, o veredito fica bem mais fácil de dar. Se o Bitcoin não funciona como o dinheiro do cafezinho, então o que ele é? A melhor definição, a que mais se encaixa hoje é essa: ouro digital. E essa definição é a chave de tudo, sabe? O valor do Bitcoin não está na sua utilidade para comprar coisas pequenas, mas sim na sua capacidade de, pelo menos em teoria, guardar valor ao longo do tempo. Exatamente por ser escasso, como ouro. E essa talvez seja a maior virada de chave de todas.
Não é que o Bitcoin esteja falhando em ser uma moeda. A questão é que ele está tendo sucesso em ser outra coisa. Ele está se consolidando em um nicho diferente, o de uma reserva de valor para a era digital. Tá legal, a gente entendeu o conceito, mas e aí? Na prática, o que a gente faz com essa informação? Qual é a grande lição que a gente tira disso tudo? A lição mais importante é esta. É absolutamente fundamental saber a diferença entre um ativo de investimento, que é para guardar, e uma moeda, que é para usar. Confundir o propósito de cada um pode levar a gente a tomar decisões financeiras bem ruins. E a gente fecha com esse mandamento que é para guardar mesmo. Entender como o dinheiro funciona de verdade é a base de tudo. Ao invés de ficar torcendo para o Bitcoin ganhar ou perder, o segredo é ser estratégico, é entender o papel real de cada ativo no grande tabuleiro. A pergunta nunca foi se o Bitcoin é bom ou ruim. A pergunta certa é para que ele serve. E agora, essa resposta está bem mais clara.